Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio da Do Missione. Hoje nós temos um convidado que é especial porque eu lembro dele desde criança e é muito legal ver o que Deus faz. Uma criança e eu era adolescente, começo da juventude, hoje ele já é das vertentes assembleianas do Brasil. Se Deus quiser, nós vamos ouvir falar muito do nome dele aí. E o pai dele é uma pessoa excelente, missionário que chegou quando eu ainda morava em Tiltaba. Eu lembro da chegada deles, foi muito impactante. Hoje eles moram no Prata, mas Caleb, fala aí pro pessoal, se apresenta, que eu te conheço bem. Amém. Olá, pessoal. Meu nome é Caleb Andrade. Como Elias falou, a gente se conhece, né, desde pequeno, né, Elias? Com certeza o Elias tem algumas lembranças de mim ali correndo ali em Tuiutaba, mas a gente vai explicar um pouco isso, como que era essa questão aí. Mas, se Deus quiser, a gente vai ter um papo legal aqui hoje sobre como é ser filho de missionário, o que implica em ser filho de missionário, filho de pastor. E eu espero que vocês curtam bastante esse bate-papo aí da gente hoje. Verdade, eu lembro do Caleb correndo na igreja mesmo. Caleb, e você deixou a bola picando, né, para a gente começar um assunto muito bacana. Como que é, né, a cabeça de um filho de missionário que sai da sua terra, vai para outra terra e de repente já o seu pai já transita para a vida pastoral e aí vocês têm que mudar de novo, e como que funciona a cabeça do filho? É, pessoal, acima de tudo, Elias, é um desafio, né? Que querendo ou não, não dá para a gente falar que um filho de pastor, um filho de missionário, cresça da mesma forma que um filho dos outros crentes, porque não cresce, né? A gente faz de tudo para que os filhos de pastor se sintam normais, né? Se sintam como os outros filhos dos crentes, normal. Mas, querendo ou não, tem uma diferença, né? Principalmente no meu caso, eu sempre fui filho de pastor, né? Meu pai sempre foi missionário. Para quem não sabe, meu pai era missionário no Ceará, bem no interior do Ceará mesmo, bem no interior, aquelas vilas pequenas de as pessoas, só para você ter ideia, né? Então era uma vila assim bem pequena, bem isolada, e eu já cresci nessa realidade missionária, né? Nessa questão de ser filho de missionário, né? O desafio primeiro é porque é muito difícil, né? Por exemplo, para quem é filho de missionário, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu dou graças a Deus porque a condição dos missionários estão melhorando, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente vê missionários em boas condições, mas antigamente era um tanto quanto precária a situação dos missionários, né? Meu pai tinha um salário de R$ 200. R$ 200 ele recebia, é, ele tirava o dízimo, R$ 20, então ficava com 180. Então era R$ 180 para passar o mês. E o filho de missionário tinha que viver dentro dessa realidade, né? Uma realidade de dificuldade. Querendo ou não, você cresce ali tendo que se adaptar a muitas coisas, né? Um filho de missionário nessa época que tinha essa realidade, não podia ter o que os outros meninos tinham, né? Às vezes não podia vestir como os outros meninos se vestia, não podia calçar como os outros meninos calçavam, né? E é lógico, quando é criança, ninguém entende isso. Eu era muito pequeno, eu nem entendia essa realidade, nem fazia ideia disso. Só vim entender isso depois que meu pai contou, explicou como funcionava, mas pelo que ele conta, era uma realidade muito difícil, né? Porque R$ 180. Ah, fora ainda que ele disse que tirava R$ 10 para missões. Então era 20 do dízimo mais 10 para missões, R$ 170 por mês para sobreviver com uma família de 5 pessoas, né? Porque missionário também gosta de fazer filho. Então, era engraçado porque meu pai tinha uma motinha para fazer os trabalhos e tinha que colocar os 5 em cima da moto, né? Contando com ele. Era ele, eu na frente dele, no tanque da moto, meus 2 irmãos atrás dele e minha mãe atrás segurando todo mundo. Essa era a realidade, né? Então, ser filho de missionário, primeiramente, é um desafio muito grande, né?
porque você tem que passar por coisas que, às vezes, se você fosse filho de outra pessoa com uma outra profissão, você não passaria, né? Então você tem que se acostumar com coisas que, às vezes, você, se nascesse em outra realidade, não precisaria se acostumar, né? Então existe uma pressão. Então, desde o começo, o filho do missionário, ele aprende a viver com pouco, né? Isso é bom, isso é bom. Porque você percebe que você não precisa de muito para viver, né? Eu já vi várias pessoas que são ricas e decidiram fazer um experimento social, é, tentando viver com pouco, e eles realmente disseram que justamente isso que eu estou falando, que todo mundo, se parasse um pouco para pensar, veria que a gente não precisa de muito para sobreviver, né? Hoje em dia a gente tem sim, graças a Deus, muitas coisas para viver da melhor forma possível, né? Mas se a gente parar para ver, a gente conseguiria viver com o mínimo possível, assim como muitas pessoas vivem com o mínimo possível no Brasil, né? O Brasil, infelizmente, ainda um país muito pobre, né? E tem gente que vive com o mínimo do mínimo, e a gente experimentou isso na pele mesmo, no período que a gente foi missionário ali no Nordeste. Eu era muito pequeno, eu vim para Minas, eu tinha 4 anos, né? Então, praticamente mineiro, né? Um pouquinho cearense, mas eu nem peguei sotaque do Ceará, nem cheguei a pegar nada. Não aprendi nem a pegar gosto pelas comidas do Ceará. Meu pai ama, adora, rapaz. Eu sou apaixonado na comida mineira. Então, não deu nem tempo, né? Mas o período que a gente viveu lá foi um período muito difícil, né? O Elias já deve ter ouvido o testemunho do meu pai, o quanto foi difícil para a gente, né? Quando eu era pequeno, juntamente com meus irmãos, a gente contraiu aquela febre aftosa que dá nas vacas, né? E na época foi um surto que deu naquela região e ainda era, sei lá, ano de 1999, 2000, 2001, então é, a realidade de uma boa saúde já é muito difícil hoje, então naquela época já era muito mais. Tanto que meu pai conta que quando a gente contraiu isso, foi na médica, a médica aconselhou ele levar para casa e fazer o tratamento e esperar o pior, né? O pior. Então, desde pequeno, sendo filho de missionário, a gente teve uma vida muito conturbada, né? Agora imagina, para crianças de 2, 3, 4, 5 anos ter que passar por isso logo cedo, né? Não é, digamos assim, aquela infância que toda criança gostaria de ter, né? Então você vê uma realidade entrando pouco salário na sua casa, uma realidade de você adoentado, então você cresce uma infância desde pequeno já muito conturbada. Então, o maior desafio de um filho missionário é saber entender a realidade que ele está vivendo e conseguir compreender o que está passando, né? Porque, infelizmente, muitos não entendem e lá na frente acaba que se revolta com o que passou, da forma que foi criado quando era pequeno, né? Eu acho que o maior desafio de um filho de missionário é esse, entender muitas das vezes a realidade do pai, da mãe, que nem sempre vai ter a melhor condição para criar o filho, né? E isso é complicado, porque hoje em dia as crianças quer ter o que a outra criança quer, aí, entendeu? E o filho de missionário, infelizmente, tem que entender que não tá nessa realidade, né? Principalmente fora do Brasil, hoje em dia, né? Países onde a gente tem missionário em áreas muito remotas, e às vezes tem. O aconselhável é que não tenham crianças, né, mas nem filhos, né, em países que são proibidos de pregar o evangelho. Então, uma criança que nasce num cenário daquele, tendo que, muitas das vezes, ter muita cautela, né, e cuidado, porque não pode falar, entendeu? Para todo mundo, e criança é sempre muito solta, conversa muito, então é complicado, né? Então, tanto aqui no Brasil, em regiões mais pobres, quanto fora, ser filho de missionário é um desafio, né? Para entender a realidade que os pais vivem, né?
entender que nem sempre os seus pais vão ter um tempo de atenção para dar para você, um tempo maior, né? Lógico, seu pai vai estar lá com você do seu lado, mas ele está ali para fazer a obra missionária, né? Ele tem que dedicar a maior parte do tempo dele para a obra missionária, né? E ser filho de missionário é um desafio para entender isso, né? Que nem sempre vai poder ter o que quer e nem sempre vai poder ter as coisas da forma que gostaria de ter, né? Essa é a realidade. Agora, ser filho de pastor, porque a gente era missionários lá no Ceará e o pastor Leontino, presidente do Iottava, nos projetos missionários, acabou que parou lá, pela graça de Deus, não sei como, porque realmente lá, como meu pai diz, é onde o vento faz a curva. Não tem para onde, não tem estrada para nenhum lugar. Você só entra lá e não tem mais nenhuma estrada para sair. Então deve ser lá que o vento faz a curva. E o pastor Leontino achou a gente lá. Achou, fez a proposta para o meu pai. A gente veio para Minas, né? Primeiro a gente veio para São Francisco de Sales. São Francisco de Sales. E meu pai ficou lá por 6 meses. 6 meses, ficou 6 meses, o pastor do Prata acabou que saiu, aí o pastor Leontino fez a proposta para o meu pai vir para o Prata, e ele veio até hoje, já faz 17 anos, 17, quase 18, que a gente está aqui no Prata, e sendo filho de pastor também já é um outro desafio, né, porque a gente sai de uma cultura do Ceará, vem parar em Minas, a gente não conhecia ninguém, cultura totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente do que a gente vivia, né? Porque agora a gente já está tendo um contato com cidade, né? Na região urbana, e para se adaptar já é um outro processo, né? Quando a gente chegou aqui, a gente sofreu muito questão do frio, né? Lá no Ceará, muito calor, mas em São Francisco de Sales foi um tempo que a gente passou frio demais, porque até a gente acostumar, se adaptar, era complicado. Provavelmente em Minas, onde o vento faz a curva, é lá em São Francisco de Sales, porque lá também, vou te Lá falar, o também lugar longe. é longe, pequeno, então nós saiu de um lugar assim, veio para outro, meio que parecido, né? Diferente, mas parecido. E a gente veio para o Prato. O Prato não é grande, não, mas já é melhor do que as outras duas realidades que a gente vivia, né? Mas a gente sofreu bastante para adaptar. Mas acabou que adaptou. Eu, como era muito pequeno, adaptei mais fácil, né? O mais difícil foi para os meus dois irmãos, são mais velhos, meus pais. Mas eu que vim muito pequeno foi mais tranquilo. Cresci dentro um pouco assim da realidade aqui. Estava perto dos meus 5 anos, então hoje eu tenho 22. Eu não sou bom de matemática não, mas faz um tempinho bom que eu estou morando aqui em Minas Gerais. Então, Elias, ser filho de pastor, ser filho de missionário é um desafio, né? Eu acho um desafio principalmente para entender a realidade do pai, né? Saber o que ele faz e como ele tem que se dedicar para Deus, o tempo que ele tem, né? O quanto que passa ali todos os dias, 24 horas por dia na igreja e vive como se não tivesse filhos para criar, né? E isso cria uma má formação, né, na pessoa, na criança, no adolescente, porque falta uma figura paterna. E sempre que faltar uma figura paterna, ele vai tentar preencher com outra coisa, né? Então, se o pai dele não é a figura paterna dele, ele vai achar um amigo que representa uma figura de liderança sobre ele. Então, esse amigo vai influenciar ele nas escolhas dele, nas decisões dele, entendeu? Porque o pai não cumpriu o papel que deveria cumprir, né? E faltar uma figura paterna na vida de uma pessoa, ela vai tentar suprir isso com outra coisa, né? Porque nós nascemos para ser guiados por alguém, né? Isso é claro, o ser humano, ele admira pessoas, ele segue pessoas, ele foi criado para isso. Então, se você não seguir uma pessoa e a pessoa correta, você vai seguir outra. Então, não tem dessa, eu sou neutro, eu não sou influenciado por ninguém, não sigo ninguém, não existe isso, entendeu? Todo mundo é influenciado por uma pessoa, todo mundo tem uma pessoa que é referência para ela, né? E no caso dos filhos, devem ser os seus pais. E se os pais não exercer esse papel de referência na vida dos filhos, eles vão tentar procurar isso em outros lugares, às vezes no amigo, né? Um amigo que às vezes vai
conduzir ele para caminhos que não é o que os pais deles tentam ensinar para ele, né? Porque o pai acha que às vezes é só levar o filho para a igreja que ele vai aprender o que é certo, né? Não é, na verdade não é isso, né? A educação no lar vem antes de tudo do que a da educação da igreja, né? A educação na igreja deve refletir a educação que ele teve primeiro no lar, né? Então é complicado isso. Então uma criança deve ser ensinada primeiro em casa, né? E a Bíblia constantemente, Elias, demonstra a importância disso, né? A Bíblia, por exemplo, fala que aquele que não cuida dos seus negligenciou a fé, entendeu? Então, aquele que, eu cuido da igreja e acha que Deus está se agradando e ele esquecer a família dele, na verdade, Deus está falando que ele está negligenciando a fé dele, por não estar cuidando dos seus, né? E a Bíblia deixa claro que os casados primeiro cuidem das coisas de casado, né? Então, eu até explicava isso para os jovens domingo, na escolinha, e falei, ó, o tempo de vocês fazer alguma coisa é agora, porque quando vocês se casarem, a Bíblia manda que você dê uma atenção maior primeiro à sua família. É mandamento bíblico, né? Não é opção, entendeu? Então, seu relacionamento, eu falei para eles, primeiro deve ser acima de tudo com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Depois você mesmo, né? Você explicava para eles que eles tinham que se amar, né? Não, se amar não é se idolatrar, se amar, porque explicava para eles que Jesus disse, é amar o próximo como você ama você mesmo. Então, se eu não me amo, eu não consigo amar o meu próximo, né? Então, ou da forma que eu me amo, eu vou amar o meu próximo. Então, depois de Deus, eu devo me amar, né? Acima de tudo. Depois que eu me amo, que eu tenho um amor próprio por mim, da forma que deve ter, da forma que eu devo ter esse amor, da forma correta, aí eu amo o meu próximo, eu arrumo uma esposa, né? Ninguém deve casar para ser feliz, né? Você é feliz e você vai arrumar uma pessoa que vai compartilhar essa felicidade com você. Aí você vai constituir uma família e depois vem a igreja. Então é Deus, você, família e igreja, entendeu? A igreja, ela fica em quarto plano, né? Segundo a Bíblia, que o casado ele deve cuidar das coisas de que é casado, das coisas do casado, né? Então, acima de tudo, os pais, os pastores devem entender isso. Por mais que exista um ministério pastoral, a família dele ainda vem antes do serviço dele na igreja, né? Não adianta fugir disso. Não, não é porque é pastor que vai inverter. A igreja vem primeiro, a família depois. Não, né? Porque a forma que ele conduz a igreja é a forma que ele conduz a casa dele, né? Ele está como pai espiritual de vidas ali. Mas antes de ser pai espiritual, ele é pai de uma família, né? E como é que ele trata o filho dele, né? Como é que ele trata a esposa dele, né? Porque lá ele vai cuidar de adolescentes que têm idade para ser filho dele, jovens, né? Muitas outras coisas. Agora, filho de pastor atribulado, por que filho de pastor se desvia, né? Como eu te falei, né? Muitas das vezes é opção deles mesmos de se desviarem, né? Querem se desviar porque conviveram na realidade da igreja, nunca experimentaram o que o mundo oferece, então quando cresce quer conhecer, né? Mas muitas das vezes a grande realidade é que muitos se revoltam, porque os pais não criaram da forma correta, né? Eu falei sobre a severidade, mas existe o equilíbrio, né? Existe o equilíbrio. Tem pai que não sabe dosar, né? Quando ele deve ser amoroso e quando ele deve ser severo, né? E acaba que normalmente o filho do pastor não podia fazer nada, nada mesmo, né? Porque tudo que ele fizesse refletiria na igreja, né? Eu me lembro um caso aqui meu, aqui no Prato, né? Eu gostava muito do Hilson, né? E eles vieram em Goiânia faz uns 7, acho que faz uns 10 anos. A primeira vez que eles vieram foi em Goiânia. E eu, como gostava muito, eu fiquei no primeiro lugar, assim, perto da grade, vendo os músicos, e eu era músico na época.
E eu falei, rapaz, eu tenho que conseguir pelo menos uma paleta desses caras. Aí eu fiquei lá no show, o cara me dá uma paleta, uma paleta. Por fim, ele olhou pra mim e me deu uma paleta no meio do show. Aí, como eu gostava muito deles, eu falei, onde eu vou pôr essa paleta? Eu peguei, furei e fiz um colar pra mim com a paleta, né? Rapaz, não deu outra. Fiz um colar, passou uma semana e foi aparecendo adolescente de colar e jovem de colar. Aí meu pai olhou, falou, aí me chamou, entendeu? É aqui que tá a diferença, entendeu? Por quê? Se fosse um pai severo demais, ele teria brigado com o filho de forma que ele não entenderia o que estava acontecendo, entendeu? Ah, mas o meu pai me chamou para uma conversa, me explicou, olha, Jessé, tá acontecendo isso, depois que você colocou, os meninos tá usando também, então eu acho que é melhor você tirar, entendeu? Conversou da forma correta, né? Eu acho que acima de tudo, saber conversar é a melhor coisa, né? Não é simplesmente chegar e tirar, é mostrar por que que tá tirando, né? Explicar por que que tá tirando, né? Infelizmente, muitos pastores não souberam lidar com isso com os filhos, né? Privavam ele das coisas simplesmente por privar, né? A gente tinha a ideia de que tudo era pecado, hoje em dia isso mudou, mas antigamente tudo era pecado, televisão era pecado, mas aí depois deixou mais alguns canais, era pecado. Então, muitas coisas eram pecado antigamente e às vezes os pais não sabiam explicar da forma correta para os filhos isso, né? Simplesmente tirava sem explicar e isso acaba que criava uma revolta nas crianças, nos adolescentes que eram filhos de pastores. Por isso que sempre privado fica normal ir na terça, na quinta e no domingo, sem entender o porquê tá indo, né? Para que eu vou na igreja? E meus pais, eles nunca nos obrigaram a ir na igreja. Eu acho que isso é a grande questão dos filhos de pastores, né? Porque muitos filhos de pastores são obrigados mesmo a ir, mesmo quando não querem. Mas você sabe, tem dia que você não quer ir, você quer descansar, você chega do serviço, está cansado, você não quer ir. E meus pais sempre entendeu isso, né? Sempre entendeu isso, falando que a gente poderia e teria um momento que a gente teria que decidir, né, continuar na igreja ou não. Então, para alguns essa realidade chega mais tarde, né? Por exemplo, eu comecei minha vida com Deus, por mais que seja assustador para muitos, mas faz pouco mais de 1 ano e meio, né? Eu sempre fui músico, sempre fui da igreja, sempre fui crente, Elias. Mas ter encontro com Deus, como eu disse, é uma coisa totalmente diferente, né? Eu simplesmente ia para a igreja para tocar, porque gostava de tocar e era o que eu gostava, era o que eu queria fazer, né? Então eu ia para isso, né? E o ano de 2018 foi um ano muito difícil para mim, porque foi um ano que eu me afundei mesmo no vício dos jogos eletrônicos, né? Eu sempre digo isso quando eu estou contando esse meu testemunho, que muitas das vezes Satanás não vai precisar tirar uma criança, tirar um adolescente, tirar um jovem da igreja para fazer ele beber, para fazer ele fumar, para fazer ele se prostituir. Na verdade, é mais lucrativo que ele deixe dentro da igreja com os propósitos errados, né? Da forma incorreta, né? Sem entender por que está ali. Isso aconteceu comigo, né? E no ano de 2018 eu fiquei muito viciado mesmo em jogos eletrônicos, né? Como eu disse, nem sempre vai ser a bebida, nem sempre vai ser a droga, às vezes vai ser coisas que vão achar que é natural, mas não é. Ao ponto, Elias, que eu começava a jogar depois do culto, umas 10h30, e todos os dias até 6 horas da manhã, entendeu? O vício ao ponto de ir para a igreja e ficar ansioso por o culto acabar, desejando o culto acabar para eu chegar em casa e jogar, né? Não gostava mais de estar no culto. Antigamente, o que era uma rotina, o que era normal, estar no culto, terça, quinta, domingo, já estava virando um fardo agora, entendeu? Da rotina começou a virar um fardo, porque eu não suportava mais ficar no culto, porque eu queria ir embora para jogar.
queria chegar em casa, ligar meu videogame e jogar a noite inteira e ir trabalhar no outro dia. Então, minha vida foi ficando muito complicada, né? Porque o desempenho do serviço já vai caindo, né? Porque você jogava a noite inteira para ir trabalhar, você ficava muito cansado. Então, tanto saúde física, desempenho do serviço, profissional, tudo vai caindo, né? E muito viciado, e acaba que todo vício ele vai provocar um rombo financeiro muito grande, foi o que aconteceu comigo. Eu tive que ir ao ponto de sair da faculdade, de tanta dívida que eu fiz de jogo, de videogame, entendeu? Fiquei com uma dívida muito grande e muito viciado, não conseguia largar o videogame. Até que teve um dia que eu me lembro que eu tinha jogado a noite inteira, como de costume, e muito cansado, sabendo que tinha que ir trabalhar, fazia poucos minutos depois, e muito cansado de jogar a noite inteira. E eu ajoelhei no pé da minha cama e falei: ó Deus, eu sozinho, se o Senhor deixar para mim sozinho parar de jogar, de largar esse vício aqui, eu não consigo, né? Mas se for da tua vontade, Senhor, arranca isso de mim e faz eu ter um encontro real contigo. Fui trabalhar, cheguei de serviço, deitei. Quando eu acordei, Elias, tem muita gente que fala que não funciona, que não é aquilo de um dia para o outro, mas comigo foi, né? Pelo menos comigo foi. Porque eu deitei, quando eu levantei, e eu já não tinha desejo nenhum de jogar. Assim, não quer dizer que eu não jogue hoje em dia, que eu não tenha desejo. O problema, como eu disse, é o extremo, é o descontrole, né? Mas eu não tinha desejo de jogar, né? E eu até estranhei isso, porque minha vida já tinha virado praticamente jogar videogame, né? Então eu aproveitei que eu não estava sentindo desejo, já peguei o videogame, dei um jeito de vender, né? E sumiu, simplesmente sumiu o desejo de jogar. Como eu disse, jogo entre os amigos, brinco, mas desejo mesmo, assim, de jogar como eu jogava antes, graças a Deus o Senhor me libertou disso, né? Então, a partir desse momento, eu tive uma experiência com Deus, né? Porque foi muito forte. Só Deus sabe como foi para mim, uma coisa que como se fosse arrancada mesmo, né? Como era e como foi depois, e quem me conhece sabe a mudança que foi, né? E foi, acaba que foi natural que depois que sumisse esse desejo, me foi despertado um desejo por conhecer mais a Deus, ler a Bíblia, me aprofundar no estudo bíblico, e graças a Deus faz pouco mais de 1 ano e meio que eu venho estudando, me aprofundando, estudando a Bíblia. Então, como eu disse para você, minha vida cristã, eu tenho 22 anos, né? Agora, minha vida com Deus real, um encontro real com Deus, faz pouco mais de 1 ano e meio. E é isso que eu luto com os jovens, né? Sempre eu sou presidente dos jovens aqui no Prato, e é isso que eu luto com eles, né? Para que eles tenham um encontro real com Deus, porque eu sei que muitos que estão ali estão como eu estava antes também, indo por ir, e porque tem medo de ir para o inferno, e porque os pais obrigam a ir, entendeu? Sem ter um encontro real com Deus. E eu luto para que por onde eu passe eu possa deixar isso, né? E que possa despertar isso também nos jovens, né? O desejo de ter um encontro real com Deus. Então tem um momento sim que o filho do pastor é atribulado, né? Mas ele é atribulado até ele ter um encontro com Deus real. Depois disso é só bênção. Muito bom. Uma coisa que você falou, né, que é Deus, depois família e tudo mais, né? E depois a igreja, Calvino tinha essa visão para Genebra, né? A nossa ideia hoje é que uma igreja saudável tornará uma cidade saudável. Calvino, pelo contrário, né? Ele falou: se uma cidade for boa, a igreja será melhor ainda, Pois é, porque tá todo mundo vendo? estará bem, né? Uma igreja é constituída de famílias, né? Então, se forem Isso, boas famílias, né, será uma boa igreja. exato. E, e apesar de você falar que tem 1 ano e meio, eu fico bastante feliz mesmo de alguns mitos caírem, cara, porque eu também, eu já tenho 28 anos,
eu cheguei a desviar uma época da igreja, mas eu sempre com temor, né, fiquei na igreja durante, sei lá, 18 anos, fiquei uns 3 anos fora, então fui até 2017, final de 2016, 17, sem ter o encontro com Deus, né? E quando o encontro de fato acontece, é para romper com algumas coisas que aconteceram e te faz uma mudança de vida completa, né? Mas tá, você teve um encontro com Deus e agora a gente vê algumas ideias suas, o ministério sendo desenvolvido. E como que faz, né, para desvincular do pai e ao mesmo tempo já fala um pouco dos projetos que você tem para os jovens mesmo, para a igreja? Certo. Elias, eu acho assim, agora que eu tô aproveitando meu pai da forma que deveria ser aproveitado, né? Meu pai é pastor há muito tempo, então conhecimento, você sabe, conhecimento de pastor é diferente do conhecimento do pregador, né? Quando um pastor prega, você vê a diferença de um pastor pregando para um pregador, né? Hoje eu me iniciei no ministério e sempre tendo como base meu pai, né? Meu pai sempre me ajudou, meu pai nunca me obrigou, e como eu disse, era uma realidade muito distante para mim, porque eu era músico, e eu tinha certeza que eu ia viver da música, né? Tinha total, absoluta certeza que eu ia viver da música, eu queria ser músico, né? Mas acabou que quando aconteceu, eu tive essa experiência, não foi uma coisa que eu forcei, foi algo natural, né? Por isso eu sempre vejo como foi, e eu nunca desconfiei do chamado de Deus, porque eu sei, pelo que eu passei, o que eu senti, e foi algo natural, e sendo natural, eu percebo que foi Deus que estava me fazendo esse chamado, né? Então, agora eu ingressei no ministério e tendo meu pai como base, ele sempre me ajuda, sempre me ensina. Sempre que eu posso, eu vou lá no gabinete dele, pego um livro dele, pego uns trem dele, trago aqui para o meu quarto e aos poucos, né, aos poucos eu vou tomando um caminho, ele vai tomando outro, se Deus quiser, né? Ano que vem eu vou casar em junho, é, e eu tô indo aí para Uberlândia, se Deus quiser, começo do ano que vem. A gente vai encontrar, vai fazer uma entrevista presencial. Amém, amém. Então, aos poucos, a gente vai se desvinculando, né? Aos poucos. Eu estou muito ligado com ele aqui no ministério, por ser líder de jovens, então eu estou sempre com ele, prestando contas a ele, ele está sempre me mentoreando, mas ano que vem a gente vai ficar um pouco mais distante, né? Tem uma hora que tem que seguir o próprio caminho, né? Andar com as próprias pernas, e ele está me ajudando o máximo possível para que aconteça isso ano que vem, né? Eu tô com vários projetos aí, né, que você já deve ter visto, mas falando para o pessoal, eu comecei agora um, como se fosse como eu posso dizer, um colégio, né? Mas é por enquanto virtual, né? É a Bethel Bible College, né? Que era o nome da escola do pai do pentecostalismo, né? Ele montou uma escola com 40 alunos, dava aula de graça para esses alunos, seguindo o mesmo princípio dele, com o mesmo nome. Eu montei esse Instagram, um canal no YouTube, para que divulgue boa teologia também de forma gratuita para o pessoal. E estou combinando agora em setembro, a gente vai ter um encontro teológico, uma semana, com grandes nomes, graças a Deus, grandes nomes do pentecostalismo, né? E a gente vai ter uma semana de live de muito aprendizado, muito estudo. E sem dúvida, se o pessoal acompanhar aí, o Elias vai deixar o Instagram aí embaixo aí, vocês vão gostar bastante. A gente sempre trazendo estudo, né? A gente está com a ideia do podcast, a gente só tem um episódio no podcast porque eu estava esperando o microfone chegar. Mas agora chegou, a gente vai gravar outros podcasts, né? Eu já fiz convite para o Elias. Se Deus quiser, Elias, eu já estou conversando com o Saulo, que era daí de Uberlândia, né? A gente vai gravar esse podcast sobre missões, você e ele e um outro colega meu que está lá no Paraguai fazendo missão, né? Então a gente Que vai
Só grandes nomes, hein? Tirando eu, só grandes Não, nomes. só grandes não, o Elias, o Saulo, só os grandes, só os maiorais. Então a gente vai ter esse podcast sobre missões, porque, é, cara, é impossível ser pentecostal e não pensar em missões, né? Impossível mesmo, porque a origem do movimento pentecostal em Atos 2 é uma origem do movimento para evangelização, né? Jesus fala, eu vou revestir vocês de poder para evangelizar, para ir a outras nações. Então é impossível desvincular missões do pentecostalismo, né? Então, na verdade, a gente tem uma ideia muito errada, eu não vou falar sobre isso, o assunto não é esse, mas ninguém é batizado no Espírito Santo para ficar sentado no banco, né? Na verdade, é um revestimento de poder para evangelização, é um poder missiológico, né? Então, missão e movimento pentecostal estão intimamente ligados, né? E é muito bom isso, eu gosto muito do assunto, tanto que esse projeto que a gente tem é para difundir boa teologia pentecostal, né? E sendo boa teologia pentecostal é impossível desvincular de missões, né? Então esse é um pouco dos nossos projetos, Elias. Não, é para glorificar a Deus mesmo, porque muito tempo, né, infelizmente, o pentecostalismo brasileiro ficou preso a alguns jargões ou algumas atitudes, né, e aí a gente acabou trazendo alguma coisa, uma figura que não é, de fato, a verdade, né, e, mano, pode contar com a gente também para esses projetos seus. A gente vai deixar os links aqui embaixo na página. Quando estiver chegando, a gente vai divulgar também. E como eu sempre faço aqui com os entrevistados, hoje eu quero pedir para você deixar uma dica para aqueles para os filhos, né, de missionários, mas também os filhos de crente que estão na igreja e precisam desse encontro com Deus. Que dica que você deixa para eles? Acima de tudo, para filho de crente, filho de pastor, o meu conselho é que entenda o ministério do seu pai, entenda o melhor para o seu pai, né? É lógico, como eu disse, deve ser tudo equilibrado, seu pai deve ter o equilíbrio em tudo, mas você deve entender, né, o ministério do seu pai, o que acontece, como ele deve viver, né? Agora, sobre o encontro com Deus, Elias, cara, para alguns vai acontecer naturalmente, mas você percebe na minha fala que só aconteceu comigo depois que eu simplesmente desisti de tentar com minhas forças humanas, entreguei na mão de Deus, né? Então, quando eu ajoelhei e falei, Deus, eu não consigo, mas se o Senhor quiser, o Senhor consegue, o Senhor pode, aí ele fez, né? Não é questão se Deus consegue, ele pode, né? E ele quer, né? Mas Deus não arromba portas, né? Então, se você desejar ter um encontro com Deus, Deus quer ser conhecido por você. Ele quer se revelar a você, né? Então, se você dobrar o seu joelho hoje e falar, Deus, se até hoje eu não tive um encontro real contigo, se revele a mim de uma forma real, de uma forma forte, poderosa, né? Às vezes você não pode esperar que ele se revele de uma forma, digamos assim, às vezes a gente vai com pressuposto achando que Deus vai aparecer para você em uma visão. Tem muita gente que fala isso, eu só acredito quando Deus aparecer para mim em visão ou em sonho. Não, às vezes vai usar um amigo seu que nem crente é para falar com você, né? Isso já aconteceu comigo. Vai usar situações que você não esperava e naquela situação ele vai se revelar a você e você vai ter um encontro real com ele, né? O maior conselho que eu posso dar para quem quer ter um encontro com Deus é isso, o querer. Deseje ter um encontro real com Deus e porque ele quer se revelar a você, né? O Pai procura quem o adore, né? Quem o deseje, quem deseja o conhecer, porque ele quer ser conhecido, né? E porque a lógica é simples, se você conhece ele e ele é algo bom para você, né, é a questão do evangelho. O evangelho é boa notícia, né? Boa notícia a gente conta para o pai, para a mãe, para os irmãos, né, para os amigos, né? Então, se eu vivo um evangelho que eu não conto para os meus amigos, não é uma boa notícia, porque boa notícia eu espalho, né? Então, Deus quer que você receba o evangelho, a boa notícia, porque você recebendo,
você vai transmitir a boa notícia para muitas outras pessoas, né? Então, o desejo de Deus é que você tenha um encontro real com Ele, porque não vai ser só você, né? No seu círculo vai ser influenciado, sua família, se não conhecer, vai conhecer através da sua vida, seus amigos. Então, deseje ter um encontro com Deus, que Ele vai se revelar a você. Muito bom. Deus abençoe sua vida, Caleb. E muito obrigado mesmo por participar dessa entrevista. Foi um tempo muito bacana. Acho que os filhos de pastor, os filhos de crente vão aprender. Amém. Vão saber que tem o tempo, né? Apesar de, tipo, você falou que foi 1 ano e meio, você tem 22 anos. O meu tem uns 3 anos, mas eu já tinha 25, Pois né? é. O fato é a gente não desistir e falar assim, Sim. não, chega. A igreja foi na minha infância, não quero mais aquilo, né? O fato é se encontrar com Deus primeiro, porque aí vai entrar no fluxo, né? Deus, Sim. eu, família, igreja, né? Isso. E eu quero muito te agradecer e agradecer o pessoal que ficou com a gente aqui até agora e mandar um abraço para vocês. Amém. Agradecer você aí, Elias, o pessoal aí que ficou aí ouvindo aqui. A gente ficou mais de 1 hora, né? O pessoal que suportou a gente mais de 1 hora aí. Agradeço aí também. Deus abençoe. Abraço, pessoal. Até a próxima.